Bom dia, irmãos. Meu nome é Madalena, eu faço parte da paróquia de Nossa Senhora das Graças, na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, e faço parte do grupo Sonda-me, da Renovação Carismática. E hoje nós vamos fazer a reflexão do Evangelho da Palavra de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus 10, de 16 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o que essa palavra quer nos dizer? Que reflexão nós teremos hoje nessa palavra? Nós podemos observar que nós somos provados a todo momento por Jesus Cristo. Então, ele necessitava que a palavra dele, que o Evangelho, fosse disseminado em todos os lugares do mundo. Então, como ele estava ali com seus discípulos, ele ordenou aos seus discípulos que fosse fazer o Evangelho, porque muitas pessoas não conhecia e que eles ainda iriam encontrar reis e governadores que iriam estar ali contra a sua palavra, porque eles tinham medo que Jesus tomasse o poder da mão deles e que as nações ficassem contra a esses poderosos reis e os governadores. Então Jesus pede a seus discípulos que vá fazer o Evangelho, levar a sua palavra às pessoas, mas que vá com prudência, que vá de forma simples, mas que ainda assim eles seriam açoitados, eles seriam presos, mas que não se preocupassem, não se preocupem, porque meu Pai estará com vocês, e são vocês que vão estar ali me representando, mas é o meu Pai que vai estar respondendo por vocês. Porque nesse momento, o fato de não compreenderem a minha palavra, vocês serão castigados. Vocês serão punidos por estar falando em meu nome. Então, meus irmãos, aí ele vai falar que o desconhecimento da sua palavra leva os filhos a ficarem contra os pais, inclusive até a matarem, os pais contra os filhos, mas que antes de tudo isso, antes de percorrerem toda a cidade de Israel, o Filho do Homem chega, ou seja, Jesus Cristo seja para nos arrebatar, Jesus Cristo chega para nos levar, Jesus Cristo seja para nos julgar, porque só Ele tem uma condição de julgamento. E hoje o que estamos fazendo de nossas vidas? Como Jesus Cristo está provando a nossa fé? Quando a gente vai levar sua palavra, quando nós vamos evangelizar nos lugares, quanto preconceito dos nossos colegas de trabalho, quanto preconceito nas universidades, professores até de universidade, que não aceitam a palavra de Jesus e colocam tudo em questionamento.
Então, meus irmãos, Jesus quer que, ainda que sofremos, né, quantas igrejas, né, principalmente em países estrangeiros, os padres são disseminados, as igrejas queimadas, irmãos fiéis mortos, né, principalmente os cristãos. Então, meu irmão, eu deixo aqui essa reflexão, né? Porque Jesus é Pai de misericórdia, Jesus é misericordioso e Ele nos guarda. Basta que nós tenhamos fé e confiança. Que Deus nos dê um bom dia. Amém.